Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre uma pergunta interessante e importante, eu darei a resposta à pergunta 762 e uma outra pergunta para continuar estimulando o estudo das Escrituras. Mas a pergunta que eu quero usar como reflexão hoje é uma pergunta simples. Sou eu? É muito difícil imaginar a montanha russa de emoções que os apóstolos sentiam durante a semana que terminou na crucificação do seu mestre. Em alguns momentos sentiram o gosto da vitória e a expectativa, mesmo fundamentada em entendimentos equivocados, de participar logo de um reino glorioso, admirado pelos homens. Em outros momentos, especialmente quando ouviam os comentários de Jesus sobre sua morte iminente, a tristeza se tornou profunda e quase insuportável. Junto com suas emoções variadas, os atos e palavras dos homens escolhidos por Jesus revelam a sua confusão, a dificuldade de compreender o que acontecia. Naquela semana, mostraram suas ambições em almejar posições de destaque no reino, discutiam com Jesus sobre seus planos para sofrer em cumprimento da vontade do Pai e prometeram fidelidade total, com bastante ousadia. Com certeza, um dos momentos mais difíceis aconteceu no início da ceia pascal, quando Jesus falou que um deles seria seu traidor. Mateus e Marcos registram um detalhe que os outros relatos do Evangelho pulam. Uma pergunta que levantaram em reação à palavra falada pelo Senhor. Diz Marcos 14, versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura, sou eu? Pais de crianças pequenas bem conhecem a tendência, característica da imaturidade, de responder a qualquer questionamento com a declaração: eu não fiz nada. Os discípulos podem ter mostrado comportamento infantil em vários momentos, mas desta vez, a reação foi outra. Teria sido fácil apontar os dedos para os outros. Será que Simão, o Zelote, cujo apelido sugere envolvimento com o movimento político radical, não seria um provável candidato para ser traidor? Ou Levi, aquele que vivia cobrando impostos do seu próprio povo? Ou aquele que era diferente, cujo nome Iscariotes indica que provavelmente não vinha da Galileia, como os outros? Antes de levantar os olhos para suspeitar os seus colegas, os apóstolos ficaram tristes e fizeram uma pergunta difícil, uma pergunta introspectiva. Porventura, sou eu? Naquelas palavras, naquele momento, parece que cada um reconheceu sua própria fraqueza. Diferente da confiança exagerada de Pedro pouco tempo depois, a pergunta deles reflete dúvidas sobre seu próprio caráter e lealdade. Mesmo os 11 que não estavam negociando para trair Jesus reconheciam que a tentação seria real. Décadas depois, Paulo diria: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Uma das maiores falhas entre pessoas que se veem como seguidores de Cristo é de focalizar os erros dos outros antes dos seus próprios. Os relatos daquela noite sugerem que os apóstolos olharam para si antes de olhar para os outros. É um bom exemplo que nós devemos imitar. Jesus ensinou contra o julgamento condenatório e hipócrita com estas palavras em Mateus capítulo 7, começando no versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados.
E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não condena o discernimento nem a repreensão dos erros dos outros. Ele mesmo ensinou a necessidade de distinguir entre ovelhas e lobos. Paulo ensinou a mesma responsabilidade quando disse em 1 Tessalonicenses 5, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Mas antes de apontar os erros dos outros, vamos refletir bem na aplicação do ensinamento do Senhor em nossa própria vida. Os apóstolos fizeram bem nisso e devemos seguir seu bom exemplo. Pergunta 762. Organize os nomes dos seguintes personagens na ordem cronológica. A. Escriba, Esdras. B. Rei, Roboão. C. Juiz, Samuel. E D. Profeta, Daniel. A resposta certa é a sequência C, B, D e A. C. Samuel serviu no século XI a.C. B. Roboão se tornou rei no século X. D. Daniel foi ativo no século 7 e 6 a.C. E A. Esdras serviu no século 5 a.C. Então a sequência certa: C. Samuel, B. Roboão, D. Daniel e A. Esdras. E a nova pergunta do dia: quem levou a ajuda da igreja de Filipos para o apóstolo Paulo? Alternativas: A. Estevão, B. Epafrodito, C. Eutico ou D. Erasto. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. É claro que nós observamos pecados na vida dos outros, mas precisamos começar com a examinação de nós mesmos, como os apóstolos fizeram, reconhecendo a possibilidade de uma fraqueza terrível. Nós precisamos olhar no espelho antes da janela. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo